Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho de criatividade. Criatividade é sempre um tema muito caro nas minhas palestras ou treinamentos. As pessoas sempre questionam, será que existe como treinar a criatividade? Será que existe pessoas que nascem mais criativas que outros? Será que esse tipo de um dom, vamos dizer assim? Será que a pessoa nasce com alguma vírgulazinha mais ali no DNA? Ou o cérebro tem alguns neurônios que realmente trabalham diferente para a pessoa ser mais criativa ou não? Aliás, eu fiz aqui até uma provocação de relacionar 3 ambientes. O ambiente mais restrito, o ambiente mais livre e também aquela condição de rotina. Será que isso interfere no nosso modo de constituir insights, ou seja, ser mais criativos na resolução de problemas ou construir e ter ideias inovadoras? Será que o ambiente de alguma forma interfere na nossa criatividade? Eu vou explicar isso hoje, mas antes eu quero mandar um abraço a todos que estão assistindo. Muito obrigado por estarem aqui. Se você é a primeira vez que você assiste um vídeo meu, assiste os outros. Eu sempre estou trazendo aqui algumas ideias, reflexões sobre comportamento humano. O objetivo aqui não é trazer respostas, e sim fazer você pensar um pouco mais, de repente quebrar uma crença limitante, ajudar você a sair um pouquinho do mesmismo e tentar auxiliar como ferramentas que possam constituir relações mais saudáveis para a vida, ou seja, como nós estamos nos comportando, o que a gente pode fazer com isso, o que a gente pode aprender sobre o comportamento humano. E eu sempre trago todos os meus temas, todo o meu trabalho é baseado em ciência, é baseado em estudos, e pode divergir com você, e isso é legal. E quando divergir, me mande por e-mail, me mande lá nos comentários para a gente co-criar conhecimento, justamente porque eu posso estar me baseando em uma linha de estudo, uma linha de pesquisa, e você conseguir trazer outra linha, outro modo de pensar. Olha que legal, olha o tanto que a gente pode trazer aqui de aprendizado fazendo isso juntos. Beleza, pessoal? Então, você está chegando a primeira vez, também se sinta abraçado. E se gostar, deixa like, comentário, compartilhe e vamos crescer essa condição, essa possibilidade de trocar conhecimento. Beleza? Bom, pessoal, a grande provocação sobre criatividade é que as pessoas sempre tentam vincular, ou a grande parte vinculam, a criatividade com a liberdade. E não é bem assim. Se você pegar grandes pensadores, grandes ideias, se pegar aí filósofos que deixaram suas marcas na história, você vai perceber que grande parte dessas pessoas criativas, pessoas que realmente trouxeram algo diferente, algo novo, elas estavam em momentos, ou parte da sua vida, em momentos onde se restringia o quanto à liberdade. E a restrição, ela nos favorece a sermos mais criativos. Isso porque tem a ver muito com a resiliência. A resiliência, que é a nossa capacidade de superar obstáculos, tem muito a ver com a criatividade, porque para resolver uma questão, a gente tem que pensar diferente. Para conseguir alcançar o objetivo, ou para conseguir alcançar aquele resultado que a gente quer, dentro do ambiente restrito, a gente passa a ser mais resiliente, justamente porque a gente tem que se adaptar, e a adaptação é o que nos faz criar coisas novas, que nos faz nos reinventarmos. Então, sim, a restrição nos ajuda a ser mais criativo. E a criatividade não tem nada a ver, eu sei, em grande parte, não tem nenhum estudo formatado que demonstra que é um dom, que a pessoa nasce mais criativa que a outra. Na verdade, é a maneira simplesmente de você provocar a sua vida, de você experimentar a sua vida. É a maneira de você conseguir se permitir ver possibilidades. Tem muito a ver com a experienciação da vida. Ou seja, se você gosta do doce, experimenta o salgado. Se você gosta do salgado, experimenta o azedo. Se você gosta do odor mais adocicado, experimenta
aquele mais alcalino, ou enfim, é sempre você se permitir aí experimentando diferentes condições no estado, no seu estado presente com a vida, nas suas relações com a vida, que atribui uma condição neural para que você possa, quando necessário, surgir esses insights, esses momentos criativos de ver sobre uma outra perspectiva ou desenvolver ali uma ideia que pode facilitar ou aprimorar ou de repente constituir algo novo. E a criatividade tem muito a ver com isso. E diferente da ideia da liberdade, porque a liberdade, ela auxilia a desenvolver a criatividade, mas tem ali suas aspas. Por quê? Porque a liberdade também pode tirar o foco, ou também pode nos desvirtuar do resultado que a gente buscava, de algo que a gente tinha constituído como uma ideia. Pode ser que num processo de estar muito livre, aquela ideia perca o sentido e você queira começar algo novo, para uma nova ideia, e você fica sempre no caminho da busca. E a liberdade pode trazer isso para a nossa vida. Então a liberdade pode passar a ser um grande problema para a criatividade. Se você não constituir limites dentro dessa liberdade, ou colocar ali certas condições, certas regras, você pode justamente prejudicar o ato de ser, esse valor de ser criativo, essa condição de ser criativa. Você pode passar a ser sonhador, e aí é algo diferente, porque tem mais a ver com alucinação, ou seja, perspectivas que você não coloca em prática. E a criatividade é algo, ela só tem valor quando você transforma ela de um sonho ou de um insight em algo real. Aí você efetivamente consegue dar valor à criatividade. E a liberdade tem muito a ver com você, enfim, como se fosse um grande sonhador. Você tem várias ideias, mas nenhuma em prática, ou seja, ela não tem valor. Então a liberdade pode ser um grande problema no desenvolvimento, nessa questão da criatividade. E a criatividade, ela também quando relacionado a uma das questões que é muito questionada dentro da neurociência, é se as restrições em todos os momentos levam a pessoa a ser mais criativa. E aí vem dentro da perspectiva mais atuais da psicologia social, eles entendem que a restrição também tem que ter seus limites. Você também não pode restringir muito as condições ou as ferramentas, enfim, aquilo que você tem em mão, porque ela pode deixar de ser criativa para passa a ser um problema. E aí, em vez de ser criativos, você vai transformar isso em estresse. E quando você transforma em estresse, você tem um problema da emoção e do sentimento. E quando a emoção ela está, ela passa a ser negativa, ou seja, algo que tem uma condição de defesa, algo que possa ser observado como negativo, ou um sentimento negativo, você deixa de ter criatividade e passa então a entender que aquela condição é um problema. Então, dentro do que eu tenho hoje de estudo sobre a criatividade, ela fica no meio entre a liberdade e a restrição, ou seja, você tem que afunilar ali os limites para que você consiga constituir esses insights, mas também não pode ser tão fechado e não pode ser tão aberto, ou seja, tem que ser meio que o caminho do meio ali. Bom, existem maneiras de praticar a criatividade, você praticar isso? Sim, é justamente você começar a dar limite às coisas, você começar a praticar, a observar a sua relação com os momentos que você tem de trabalho, com os momentos que você tem dentro do seu dia a dia, você começar a observar qual é a liberdade, o quanto de liberdade você tem e o quanto de restrição você tem. E dentro disso começar a se policiar. Então, desde criar uma agenda, desde você buscar ler coisas diferentes que fujam do seu habitual, mesmo acionar tipo um cronômetro ali para você controlar o seu tempo diante aquele momento que você busca ser mais criativo, você se colocar na posição
em outras condições, em outras perspectivas espaciais, para que você possa observar a problemática ou aquilo que você, enfim, tenta buscar uma resposta, tenta constituir um insight, você tentar observar de outras maneiras, mas fundamentalmente a ideia é que você pratique no seu dia a dia esses traços de limites, ou seja, você consiga tentar se enquadrar dentro de um limite. Então, se você tem muitas ferramentas, se você tem muitos acessos, você restringir isso ao máximo e ali você encontrar um denominador que faça sentido para você. Isso funcionou e funciona muito bem para mim quando eu vou escrever. É justamente a ideia dos limites que eu coloquei para mim dentro daquilo que eu vou pesquisar, qual é o resultado que eu quero alcançar naquilo que eu estou escrevendo. Então, foi minha tese de doutorado, foi assim, ou seja, eu desenhei e limitei quais são as perspectivas que eu espero e quais são as discussões ali que eu quero ter. E também você tem que limitar uma quantidade de autores, pelo menos a princípio, para que você também não saia muito fora e comece a colocar dentro da sua tese, ou do seu livro, ou do seu artigo, questões que acabam fugindo da perspectiva do resultado que você alcança. Ou seja, a ideia de limitar, ela sempre é importante para a gente praticar a criatividade. Mas, fundamentalmente, a criatividade ela tem muito a ver com a quebra do status quo. Ou seja, você tem que... ela aparece, ela vem, ela surge de uma maneira, dentro do mecanismo neural, que está muito fora de áreas do cérebro que são lógicas. Ou seja, justamente ela se dá, em grande parte das vezes, nas pessoas justamente quando elas estão desligadas do mundo, vamos dizer assim. Elas estão fazendo coisas que não têm absolutamente nada a ver com a preocupação dela, com a questão que precisa ser resolvida, ou com algo que está ali incomodando ela. É justamente no momento que ela consegue quebrar esse status quo e fazer coisas diferentes, fazer uma viagem diferente, comer algo diferente, visitar locais diferentes, e isso ajuda muito, é justamente nessa mudança de ambiente, nessa mudança do seu comum, né, dos seus hábitos, que surge os grandes insights, que surge aquilo que Sócrates chamava de eureka, né, que é aquele despertar de uma coisa genuína, de uma coisa nova. Então é muito importante que você se permita a quebrar isso. Então, desde de caminhos que você faz para o trabalho, desde os horários, ou seja, você de vez em quando você tem que quebrar um pouco o seu dia a dia, as suas rotinas, justamente para não ser escravo delas, para não fixar, porque se você sempre faz as mesmas questões, as mesmas coisas, os mesmos fatos, os mesmos pensamentos, você percebe ali que dificilmente você vai ter algo inovador, porque você meio que se fechou no mundinho. Então é preciso de vez em quando dar essas escapadas. E uma maneira de praticar a criatividade, claro, é a leitura. A leitura talvez seja uma das ferramentas que mais nos atribui facilitadores para nos tornarmos criativos. Eu não digo ler sempre a mesma linha de romance ou só policial ou de ficção. Não, é você se permitir ler outros tipos de histórias, outros tipos de conhecimento. Então, se você gosta ali, você tem uma linha sei lá, de certos autores, de certas pesquisas, é meio que, se esse cara acha que isso está certo, deixa eu ver quem acha que está errado. Sabe, sempre esse ponto de vista diferente, você se permitir ver isso, quanto mais você observar não só a questão antagônica de um tema, de uma perspectiva da outra, mas também de maneiras diferentes de observar o mesmo problema. E isso ajuda a criatividade. É aquilo que eu falei lá no começo, a criatividade, as pessoas que quando adultos têm insights realmente que transformaram o mundo, que deixaram a sua marca,
são pessoas que tiveram essa liberdade quando criança, justamente de experimentar a vida. Só que, olha que legal, quando fala em experimentar a vida, não quer dizer que o ambiente não foi restrito. É a criança que se permitiu brincar, mesmo que ela fosse viver em um ambiente mais fechado, ela brincar com coisas diferentes, ela criar coisas diferentes, ela praticar, observar as coisas de forma diferente, e isso vai estruturando ali aqueles neurônios qualitativos que eu sempre falo nos meus vídeos, que vai estruturando uma rede talvez, como que eu posso dizer, mais flexível, vamos dizer assim, para permitir ter conhecimentos diferentes e opiniões diferentes e ser mais ouvinte, justamente observar mais a vida, dar mais luz para a vida, para dar a chance de observar aquilo que é diferente do dia a dia dela. Bom, dentro da perspectiva da psicologia, isso talvez seja as partes mais importantes para que nós possamos aqui refletir um pouco sobre a criatividade. Agora, por que a criatividade é importante? E aqui eu vou contar uma historinha, né? Se a gente pegar aqui o início do século XX, ali antes da Primeira Guerra e pós a Segunda Guerra, antes da Primeira Guerra se começava ali a Segunda Revolução Industrial, e pós Segunda Guerra, essa Revolução Industrial foi quando houve ali um aprimoramento da tecnologia muito grande, um impulso da tecnologia muito grande. E ao mesmo tempo o mundo passa por um processo de reconstrução. Então a dinâmica de consumo de produtos torna-se muito maior. A necessidade de produzir, a necessidade do capital industrial passa a ser muito maior. É quando surge ali a escassez de produto. Quando chega ali na década de 50, as empresas têm que tomar uma estratégia diferente, porque o mundo já estava começando a sobrar produtos na prateleira, ou seja, o consumo foi tão grande e havia tanta disponibilidade, tantas empresas abrindo e oferecendo produtos, que quando justamente tem-se a necessidade das pessoas buscarem criatividade para tentar inovar os produtos que elas tinham. É tanto que se você pegar ali, o período do Fordismo, os primeiros carros, o Ford T, ele era preto não porque não tinha outras cores, mas porque o preto secava mais rápido. Como a demanda era muito grande, não podia ter outras cores ou ter outros processos de pintura por causa da velocidade. Mas a partir da década de 50, 60, é quando há uma necessidade de aprimoramento. E aí é quando a criatividade passa a ser uma questão, uma perspectiva de necessidade. Mas isso não foi suficiente, porque quando as pessoas passam a produzir coisas novas, surge uma outra questão na década de 90, de 80 com 90, que é a questão global da poluição, ou seja, os produtos que se usavam, a ideia de destruir o planeta, a ideia de desmatar, a ideia de produtos que efetivamente agrotóxicos ou produtos que faziam parte da composição de plásticos, de metais, esses produtos passam a ser percebidos como nocivos. Então começa a haver uma restrição muito grande do que se pode fazer, não só com o planeta, mas também quais os produtos que poderiam ser usados. E aí começam as leis ambientais, as leis a favor da saúde, contra agrotóxicos, contra produtos que efetivamente chumbo, enfim, produtos que causam algum mal à saúde, passa a ser percebido e as leis dos países passam a ser cada vez mais severas. Você pode ver que há uma restrição, e essa restrição de 50 para cá ela vai aumentando. E ao mesmo tempo que ela vai aumentando, é possível a gente perceber o quanto a gente passa a ser mais criativo para encontrar o resultado que a gente espera. Então, quando entra a década de 90, a criatividade ela passa a ser uma necessidade dentro das empresas, uma busca muito grande dentro das empresas. E com a ajuda da tecnologia, essa criatividade chega ao ponto de tentar facilitar ao máximo a vida das pessoas. E é quando a tecnologia, a digitalização, a informação começa a ser coletiva e todos no mundo começam a ter acesso à informação, a criatividade passa a ser exercida de maneira cada vez mais
ligada à praticidade. É tanto que grandes empresas como o Uber, como a Airbnb, são empresas que fisicamente elas vamos dizer, elas não existem, são objetos, foram resultado de objetos, de ideias de facilitar a vida das pessoas e de transformar aquilo que existe. Ou seja, quanto mais a gente está caminhando para o futuro, mais a criatividade se faz necessária. Então é um tema que hoje custa muito caro para as empresas, porque elas têm investido em grande parte do seu capital, da sua estrutura, justamente em busca de pessoas que sejam mais criativas, que consigam dar resultado sobre determinados critérios, determinadas restrições, justamente porque o mundo hoje é assim, as leis mudaram, as trabalhistas, as leis quanto à saúde, quanto ao meio ambiente, quanto ao tempo, estamos cada vez mais restritos, então a criatividade passa a ser um valor muito caro para as empresas. E a ideia justamente de a gente entender a criatividade, aqui de eu bater esse papo, é que a gente possa compreender que não só não é um dom, como ela pode ser praticada a partir do momento que a gente se permite observar a vida de maneiras diferentes. Se a gente levar para a neurociência, bom, dentro da neurociência, sob a perspectiva de analisar o cérebro, é claro que há muitas lacunas ainda para serem alcançadas, mas uma das coisas muito legais que hoje se consegue observar dentro dos estudos da neurociência é que são 3 redes fundamentais que parece que se colocam em conjunto quando a pessoa está passando por um processo criativo. Uma é uma rede de modo padrão, eu vou colocar na figura, uma figura que eu já disponibilizei para vocês, mas eu vou colocar aqui para vocês de novo. Uma é essa rede de modo padrão, a outra e as outras duas são as redes da parte do córtex pré-frontal que tem a ver ali com a parte executiva. Essa rede padrão, ela fica aqui atrás da cabeça aqui, e ela tem ali as suas atividades percebidas quando a pessoa está desligada do seu dia a dia, quando ela está no momento justamente de lazer, enfim, está desconectada dos seus afazeres, das suas responsabilidades, e essa parte ela fica muito, ela é muito excitada quando você está num momento de desconexão com o mundo, num momento de lazer mesmo, um momento enfim, de liberdade, de um processo de se sentir livre. E essa área, ela também se ilumina justamente quando a gente busca pensamentos ou construir ideias, lembranças do passado, ou fazer reflexões sobre uma perspectiva futura, ou pensar sobre o que a gente está planejando para daqui 5, 10 anos, é a mesma área. E essa área, junto com a área frontal, com essa parte do pensamento nosso, onde é dado a ideia da consciência, onde é feita a análise, a construção e a significação do sentimento, quando a gente está num processo criativo, essas duas áreas meio que se combinam. Então existe uma área que ela ilumina justamente por a gente se sentir longe do nosso cotidiano, longe das nossas atribuições, da nossa responsabilidade. Ao mesmo tempo tem uma área que fica analisando, cara, isso aqui pode ser bacana, isso aqui é legal, isso aqui não é, ou isso aqui é importante para mim, isso aqui não é. E é justamente quando há ali as duas meio que se concatenam ali, que surge aquele insight, você tem uma ideia diferente, consegue construir algo inovador, algo criativo. Então, neurologicamente, existe uma condição, sim, de você, neurológica, que quando a gente está mais criativo, quando a gente não está mais criativo. Bom, o que mata a criatividade ou o que prejudica a criatividade são as rotinas. As rotinas são fundamentais para a vida. As rotinas são importantes. As rotinas ela é um porto seguro que nos faz nos sentirmos não só seguros, mas potentes para agir. A rotina ela torna a nossa vida mais organizada, ela traz um senso de responsabilidade, ela tem uma ideia de a gente estar sobre domínio, sobre o controle de nós mesmos,
de a gente ser mais disciplinado, ter uma vida mais organizada, vamos dizer assim, e também ela nos dá a impressão de propósito, que existe uma questão nossa ali envolvida. Então a rotina ela é um fator, é um valor também que a gente traz e que é construída com hábitos e que nos faz realmente a nos darmos melhor com a vida. O problema é que a rotina, quando ela se estende, quando a gente transforma a vida dentro de uma rotina, a gente também vai perdendo o sentido, a gente vai ficando cada vez mais automático e vai meio que, como que eu posso dizer, adormecendo a nossa capacidade de criatividade. Então a rotina, ela é necessária, mas ela também tem que ser dosada, ela também precisa ser observada com certas restrições. Olha, restrição, a palavra aparece de novo aqui. Com certas restrições, porque apesar dela ser necessária para a gente conseguir organizar nosso tempo, nosso dia a dia, nossos afazeres, nossas responsabilidades, até ter clareza delas, ela também pode meio que impactar diretamente na nossa capacidade de ser ou não criativos. Aliás, a rotina, quando você entra num processo de rotina permanente, você passa a trazer com ela o estresse, a produção de cortisol, o seu nível de cortisol no corpo aumenta, você passa a ser mais estressado, e aí você tem outras consequências, outras sequelas mais graves do que o cortisol causa, desde problemas de acúmulo de gordura, como batimento cardíaco, pressão arterial, como o aparelho digestivo, enfim, até mesmo a morte prematura de neurônios. Então a rotina, ela é necessária, mas ela tem que ser dosada. A gente tem que ter observar ela sobre uma perspectiva muito mais além do que a gente costuma fazer. Então, pessoal, o que eu quero tirar de tudo isso, que eu posso trazer para vocês de tudo isso, para a gente refletir aqui juntos? Não existe um cálculo certo entre ser mais criativo ou menos criativo. Sim, a restrição ajuda na criatividade, você tirar recursos que você tem, isso auxilia você a ter novas ideias, a sair um pouco daquela condição, ou como se diz, da caixinha. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Também é preciso observar o quanto da rotina a gente tornou na sua vida, ou seja, quanto cotidiano, quanto repetitivo a gente tornou a nossa vida, porque se a gente entrou num processo de repetição plena, esquece, a criatividade não vem. O certo, o melhor que a gente pode fazer para nós, para que a gente tenha sempre a criatividade aqui como um valor presente no nosso dia a dia, é de vez em quando se colocar aí sob desafios, quebrar esse status quo, sempre estar praticando a leitura, ler coisas diferentes, ouvir as pessoas, ouvir muito mais do que falar, fugir das certezas e das verdades, dar ouvido, ou seja, o que aquela pessoa tem para me dizer, o que aquele ambiente tem para me mostrar, o que aquela aula tem para me ensinar, o que aquele professor tem para me dizer. Ou seja, você conseguir observar a vida de uma maneira muito mais ampla, tirando os seus viés, tirando as suas verdades, tirando as suas certezas. Você ser uma pessoa onde se permita aprender com a vida. E essa permissão é o que faz a gente quebrar o status quo, de vez em quando fazer um caminho diferente, conversar com pessoas diferentes, almoçar em lugares diferentes, viajar para lugares diferentes. Essa quebra rotineira é o que nos traz também a capacidade de ser criativo. Ou seja, é encontrar um meio termo em cada momento da nossa vida, seja nos momentos que a gente precisa ser livres, seja no momento que a gente tem ali uma certa condição mais limitada, seja no momento que a gente tem que desenvolver uma certa hábitos para que a gente possa ter um cronograma para saber lidar com a vida. É encontrar um meio termo. Não existe uma receita pronta que vai fazer a pessoa mais criativa, mas se ela se permitir viver, talvez isso já seja um grande passo para o nosso dia a dia.
Beleza, pessoal? Bom, espero que tenha feito sentido. Ficou mais longo, eu queria ter feito mais curto, mas é que a criatividade são tantos temas que daria um curso aqui de um dia facilmente. Mas eu espero que essa pincelada que eu dei aqui com vocês ajude vocês a pensar, a refletir um pouco mais sobre a criatividade e compreender que ela não está só na liberdade, que ela não está só na restrição e que ela não está nas nossas rotinas. Ela está na nossa permissão de aprender com a vida. Eu acho que é esse que é o grande ensinamento que qualquer neurocientista ou qualquer psicólogo comportamental social tem a nos ensinar, tem a nos trazer deste valor tão importante hoje que é a criatividade. Beleza, pessoal? Um beijo para vocês, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, faça comentário, me mande perguntas. E se vocês quiserem que eu trabalhe algum tema que esteja dentro do comportamento humano, não pode ficar à vontade, não se sintam restritos não, pode me mandar aqui, que se tiver dentro do meu campo de estudo, se não tiver eu vou pesquisar, mas eu monto aqui um bate-papo para a gente discutir esses temas. Beleza? Beijão para vocês, tchau, tchau!